quero cumprimentá-lo, nós queremos cumprimentar você nesta manhã, nesse dia que o nosso Deus fez. Você já imaginou que enquanto você estava dormindo, enquanto nós estávamos dormindo, Deus preparou esse dia para que vivêssemos nele? Por isso a Bíblia Sagrada diz, esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando a Bíblia diz, esse é o dia que fez o Senhor, a Bíblia está chamando a nossa atenção para o seguinte ponto, não viva o dia de ontem e não esteja ansioso tentando viver o dia de amanhã. Muitas pessoas trazem sobre os seus ombros uma carga muito pesada do passado. Aprenda a deixar o passado no passado. Em relação ao amanhã, não ande ansioso pelo dia de amanhã, preocupado com o dia de amanhã. Nós devemos aprender a viver o dia de hoje intensamente, fazendo tudo o que temos que fazer, vivendo uma vida na presença de Deus, na dependência de Deus. Esse programa visa abençoar a sua vida. Tempo de comunhão. O tempo de comunhão com você mesmo, com Deus, com a família, com seus amigos, com os irmãos. Tempo de comunhão. Eu gostaria que a Rose também trouxesse uma saudação, uma palavra de bênção ao seu coração. Que bom estar com você mais uma semana, entrar no seu lar, é muito bom estar aqui. Como o Pio comentou, eu sempre comento que muitas vezes nós deixamos de lembrar algumas coisas maravilhosas que Deus nos prometeu e lembramos as coisas ruins do passado, como o Pio comentou. Mas devemos, a partir de hoje, começarmos a lembrar todas as coisas boas que Deus tem feito para nós, todas as promessas que Ele tem nos dado, todos os motivos para viver. Ele tem feito com que nós levantemos, que nós possamos sorrir, cuidar dos filhos, tratar da casa, cuidar dos nossos afazeres e muitas vezes nós nos lembramos somente do passado. Eu não pude, eu não posso, eu não consigo. Que nesse dia você possa lembrar das promessas que Deus tem para a sua vida, que Ele tem planos de paz, planos de alegria, tem um plano maravilhoso para a sua vida e para a sua família. Que nesse dia, nessa semana, você possa meditar nisso. Deus fez e Deus vai fazer grandes coisas na sua família. Tempo de comunhão visa abençoar você, colocar um pensamento bíblico, um pensamento divino na sua mente. Você sabia que a maneira com que você pensa é a maneira com que você toma as suas decisões? Tempo de comunhão visa colocar no seu coração, no meu coração, no nosso coração, a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz alegria, vida e a plena felicidade. Eu quero convidar você a ter um momento muito especial, uma música gospel que vai ajudar você, abençoar você e eu tenho certeza, vai elevar o seu coração, o seu espírito. Logo após, nós teremos uma mensagem maravilhosa, uma mensagem sensacional que foi pregada, ministrada no templo da nossa igreja. Depois, nós vamos ter um tempo de oração. Fique aí conosco, é muito bom ter você na nossa companhia. Esse é o tema, esse é o título. As boas novas é a graça. Né? Por que não está no plural? As boas novas são. Né? Porque poeticamente o português me permite escrever. As boas novas é a graça. Referindo-se a uma pessoa, referindo-se a Jesus. Ok? 2 Coríntios capítulo 3, de 7 a 9. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Esse texto está falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um ministério de morte, gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que acabava. Versículo seguinte: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso do que aquele ministério de morte? Se
Se era glorioso o ministério que trouxe morte, que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Aleluia! Justificação, glória a Deus. Amados, houve um período em minha vida em que eu achava que a lei que Deus dera a Moisés e o nascimento de Jesus eram as mesmas coisas em importância. Imagina, Moisés subiu no Monte Sinai, o fogo veio, aquelas labaredas, o monte estava ali em chamas, terremoto, fumaça. E o nascimento de Jesus, eu achava, olha, são ministérios importantes, iguais, têm o mesmo peso na história do agir de Deus sobre a terra. Eu pensava assim, mas, mais tarde, porém, eu entendi que o ministério que foi gravado com letras em pedras é o ministério de morte, é o ministério da condenação. E o ministério de Jesus é o ministério da justificação, da salvação, do perdão, do amor e da graça. Aleluia, aplauda Jesus, Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de receber todo louvor e toda glória. Amados, isso significa que eu e você somos felizardos, eu e você somos bem-aventurados, eu e você estamos vivendo numa dispensação de glória, numa dispensação ímpar, numa dispensação maravilhosa. Pio, você está dizendo que nós somos mais privilegiados do que Davi? Sim. Mais privilegiado do que Moisés? Sim. Mais privilegiado que Abraão? Sim. Uau! Glória a Deus! Olha o quanto Deus nos ama, olha o quanto você é importante para Deus. Você não está vivendo nesses dias por acaso. Queridos, aqueles que nasceram antes da virada do século. Eu, por exemplo, nasci um pouquinho antes da virada do século. Isso significa que eu e você somos uma geração especialíssima. Provavelmente, nós seremos a última geração no planeta Terra a viver em 2 séculos. Isso significa que nós somos a 6ª geração a vivermos em 2 séculos. Interessante. Precisamos entender isso. Existe uma dispensação a favor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida nesses dias. Pare e pense. O ministério de Jesus é o ministério de salvação. É o ministério de paz. É o ministério de alegria. Em João capítulo 3, versículo 17. João 3, 17. Olha o que diz ali. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, para massacrar o mundo, para botar fogo no mundo, para pesar a mão. Foi isso? Não. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus enviou Jesus não para nos condenar, mas para nos salvar, para nos dar paz, nos dar alegria, esperança, vida abundante, vida prazerosa. Primeiro pensamento, primeiro ponto, o ministério da morte. O ministério da morte. O texto que nós lemos lá de 2 Coríntios 3 diz: e se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Olha o que diz ali. Quando o Senhor Deus terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos, escritos por Deus, a Bíblia chama de ministério da morte, ministério da condenação. Ministério da morte, ministério da condenação. Quer ver uma coisa? Êxodo 32, 25 a 28. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento. Estavam todos acampados em tendas. E ele disse: quem é pelo Senhor? Moisés disse: quem é pelo Senhor Deus? Junte-se a mim. Todos os levitas vieram até Moisés, juntaram-se até onde Moisés estava.
Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Queridos, veja bem, eles saíram do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, ok? Os hebreus saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles eles imolaram o cordeiro, fizeram a Páscoa, pegaram o sangue do animal, colocou nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte vinha, via o sangue, não entrava na casa, passava por cima. Isso é Páscoa. Páscoa é passar por cima, não sofrer condenação. Isso é Páscoa. 50 dias depois, Moisés sobe no monte, recebe os 10 mandamentos, desce do monte. O povo havia construído, feito bezerros de ouro. Estavam queimando incenso aos bezerros, estavam dançando, estavam adorando os bezerros. Moisés fica indignado. E ele para ali na frente do acampamento e diz: aqueles que é por mim e pelo Senhor, fiquem do meu lado. Os levitas vieram ao lado de Moisés, passaram a mão na espada, entraram no arraial, entraram no acampamento hebreu e mataram cerca de 3.000 homens. No dia em que a lei foi dada, 50 dias depois da saída do Egito, da Páscoa. Veja esse texto aqui comigo. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Queridos, que dia é esse, o dia de Pentecostes? Jesus havia morrido, ok? Crucificado, sepultado, ressuscitou. Jesus, ele ficou, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias sobre a terra. Quando completou 40 dias, ele foi assunto aos céus. 10 dias depois, o Espírito Santo foi dado. Quando? No Pentecostes. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa Páscoa. O sangue de Jesus sobre nós tira a condenação. O anjo da morte, ao invés de vir e me matar, ele vê o sangue de Jesus na minha vida e ele passa por cima. A mesma coisa lá. A mesma coisa que aconteceu lá na saída do Egito, acontece nas nossas vidas. Lá eles passavam nas casas. A Bíblia diz que eu e você somos a casa, somos a morada de Deus, somos o templo do Espírito. E o sangue de Jesus nas nossas vidas nos livra de toda condenação. Queridos, quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. No Pentecostes, lá no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. Agora, Jesus foi dado. A graça foi dada. O Espírito Santo vem e sela a igreja, sela a graça. E 3.000 pessoas morreram? Não. 3.000 pessoas foram salvas. Você vê a diferença? Entre a lei trouxe morte, a graça trouxe salvação, trouxe vida, trouxe paz, trouxe alegria, trouxe plenitude do Espírito Santo. Foram selados pelo poder do Espírito, selados pela graça divina. Precisamos entender a diferença, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. A graça selou essas 3.000 pessoas. Elas receberam vida, elas não receberam morte, elas não receberam a lei. Queridos, precisamos nos libertar da opressão da lei, do ministério de condenação, do ministério de morte. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte, o ferrão da morte, a algema da morte é o pecado. E a força do pecado é a graça. O que é que dá força ao pecado? A lei. Quanto mais se prega a lei, mais o povo está vivendo em pecado. Porque o povo não consegue se desvencilhar do pecado. Porque o pecado não se vence guardando os 10 mandamentos, guardando a lei, guardando isso. Não, não. O pecado se vence recebendo o perdão conquistado por Jesus. O poder para cada cristão dominar o pecado está no fato de aceitarmos a graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Aí está a vitória sobre o pecado. Aí está a vitória sobre o pecado. Por isso que o diabo quer que você volte a viver na lei. Porque você estando debaixo da lei, você está debaixo do pecado, debaixo da transgressão, debaixo da derrota, debaixo do fracasso. Pois o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo, upo no grego, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A graça é a saída, a graça é a solução para vencermos o pecado e não a lei. A graça é a solução e não a lei. Segundo pensamento, o ministério da vida. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. O ministério da vida. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Pio, aqui um pouquinho, quer ver? Pio, se a lei é ministério da morte, por que Deus deu a lei? A gente não pensa assim? Por que Deus deu a lei então, se é o ministério da condenação, se é o ministério da morte? Deus nos deu a lei simplesmente por quê? Porque agora eu sei que sou transgressor. A lei diz, eu sou transgressor. Para me conscientizar de que eu sou fraco, de que eu sou falho, de que eu sou pecador. Por isso que foi dado a lei. Jesus não é um filósofo, Jesus não é um sábio, Jesus é o Filho de Deus. E porque Jesus é o único que pode perdoar pecado, porque Jesus é o único homem que nunca pecou. Ele é o único que pôde assumir a minha dívida, assumir o meu pecado, o seu, o nosso, de toda a humanidade. E gerar vida onde havia morte, gerar paz onde havia conflito, gerar esperança onde havia desespero, somente em Jesus, aleluia, glória a Deus por isso. Queridos, João 10,10 diz, eu vim trazer vida e vida em abundância. Jesus veio trazer o ministério da vida. A lei exige santidade e não nos ajuda a sermos santos. A graça exige santidade e diz que em Jesus somos santos. Tudo o que Deus exige do homem, tudo o que Deus pede do homem, toda a santidade que Deus pede do homem, Jesus conseguiu. E se eu estou em Jesus, eu também consegui. Se eu estou coberto com o sangue de Jesus, como diz no batismo, se eu estou revestido de Cristo Jesus, quando o Pai olha para mim, Ele não me vê, Ele vê Jesus. Por isso que eu sou santo em Jesus, por isso que eu sou aceito em Jesus, por isso que o Pai me ama em Jesus, por isso que eu sou mais que vencedor em Jesus, por isso que eu sou vitorioso em Jesus, e não nas minhas obras. E não nas minhas obras, mas nos feitos de Jesus. Jesus assumiu os meus pecados, Jesus assumiu as minhas falhas, as minhas dívidas, Jesus assumiu as minhas fraquezas, Jesus assumiu as minhas enfermidades. Basta eu aceitar que Jesus já fez, basta eu crer que Jesus me ama, me perdoou, me justificou, me santificou, me purificou. Basta eu receber a presença de Jesus na minha vida. Quer ver? Essa semana, faça uma oração e diga, Deus, eu estou precisando disso, disso, disso. E eu sei que Jesus, por causa dele, eu posso ter acesso a essas bênçãos. Imediatamente a bênção virá sobre a sua vida. Queridos, eu e você muitas vezes, com as nossas obras, estamos desprezando o que Jesus fez. E Jesus diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o princípio, Jesus é o fim, Jesus é a verdade, Jesus é a rosa de Saron, Jesus é o lírio dos vales, Jesus, 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 Jesus. Aleluia! Jesus! Só Jesus! Aleluia! Aqui no reino, então, como é que eu vivo? Você jejua? Eu jejuo. Você sobe no monte para orar? Subo no monte para orar. Você dá oferta e dízimo? Dou oferta e dízimo. Você evangeliza? Eu evangelizo. Por quê? Por gratidão por tudo aquilo que Ele fez por mim.
A Bíblia pergunta: quem primeiro deu a ele para poder receber? Não, queridos, ele deu primeiro a nós. E por gratidão nós fazemos o que fazemos. Eu e você fazemos o que fazemos no reino, não é porque nós necessitamos de bênçãos. Se nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nós já somos mais que vencedores. Fazemos o que fazemos, não por necessidade, não para obtermos, mas por gratidão. O que nos move é a gratidão, é o louvor, é a adoração, é a celebração, é a alegria. É isso que nos move. E não necessidades. E aí precisamos entender que agora, debaixo da graça de Deus, da unção do Espírito Santo, estamos aqui. Amanhã você levanta de manhã e vai trabalhar. Claro que sim. Só que não na dependência da sua força. Agora na dependência do Espírito de Deus. E aí, queridos, nós temos uma vantagem competitiva imensa sobre as pessoas que ainda não estão vivendo no reino de Deus. Porque elas estão na sua própria força, no seu próprio jeito. Por isso que elas mentem, elas roubam, elas manipulam, elas enganam, para poder ganhar alguma coisa. E eu e você não precisamos fazer isso. Não precisamos usar esses expedientes, porque agora, cheios do Espírito, aqui na terra, selados pelo Espírito, nós avançamos, nós marchamos, nós conquistamos. Agora, queridos, a lei, ela não foi capaz de ajudar Moisés a entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Moisés, o homem mais manso, o homem mais humilde, o homem mais quebrantado da terra, o homem que falava face a face com Deus. Que esperança existirá para mim e para você se tentarmos viver na lei? Se a lei não conseguiu salvar Moisés, imagina eu e você. Para você e para mim, não há salvação na lei, não há vitória, não há vida na lei. A lei mata, a lei condena o melhor de todos os homens, que é Moisés. A lei não conseguiu salvar o homem mais manso, o homem que falava face a face com Deus. A graça consegue levar para a salvação eterna, para o paraíso, um criminoso, um bandido, um ladrão, um caco, um vagabundo. Na mesma hora ele entra. Você percebe a diferença entre a lei e a graça? A lei não salva o melhor dos homens, a graça salva o pior dos homens, salva a mim e a você. Queridos, veja bem, Jesus estava em Canaã, Jesus estava em Israel. Agora então vem Moisés e pisa no monte. Moisés, Elias e Jesus. Você percebe que para Moisés entrar na Canaã, entrar na terra prometida, ele precisou da graça, ele precisou de Jesus? Foi Jesus, foi a graça que trouxe Moisés para Canaã, e não a lei? E não a lei? Moisés pisou na terra prometida, agora ele pisou, agora ele entrou. Por que ele entrou? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus ele entra na terra prometida. Agora Jesus, que a graça, traz Moisés para pisar no solo de Canaã, a terra que emana leite e mel. Moisés necessitou da graça que é Jesus. As boas novas é a graça. Jesus levou Moisés para Canaã e não a lei. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus me perdoou, Jesus te perdoou, Jesus me purificou, Ele te purificou, Ele nos santificou, Jesus nos salvou. Jesus é quem tem poder para me salvar, para me conduzir à terra que mana leite e mel. Jesus é quem tem poder para perdoar todos os meus pecados. Jesus é quem tem poder para me levar em triunfo. Jesus é quem tem poder para me dar paz, saúde, alegria, esperança, vida em abundante. Somente Jesus de Nazaré. Só Jesus. Religião não salva. Pastor não salva, apóstolo não salva, bispo não salva, bispa também não. Só Jesus.
igreja, denominação, placa, não, só Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou e que tira o pecado do mundo. Em nenhum outro nome há salvação, a não ser em Cristo Jesus, o homem da Galileia, o homem de Nazaré. Só em Jesus, que venceu a morte, cujo túmulo está vazio. Só em Jesus, que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Eu sei que essa palavra foi maravilhosa, sensacional. Mexe conosco, não é verdade? Mexe com alguns valores, mexe com alguns pensamentos que nós temos quase que fossilizados, como se fosse algo assim, que a gente não abre mão nunca, mas eu tenho certeza que isso edifica, isso mexe conosco, isso nos abençoa. Nós queremos orar. A Bíblia Sagrada diz, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Mas de repente você pensa, mas quem é justo? Eu, você, nós somos justos. Por quê? Cristo Jesus veio nos justificar. E se Deus não nos condena, quem nos condenará? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero lembrar você que Cristo Jesus não é uma igreja, não é uma religião, não. É o relacionamento que você tem com Deus Pai, Criador dos céus e da terra, através do seu Filho, Jesus Cristo. É isso que propomos. Tempo de comunhão com Deus através da pessoa de Cristo Jesus. E como justificados pelo sangue de Cristo, nós queremos orar e falar com Deus. Eu tenho certeza que hoje Deus tem algo tremendo, maravilhoso para a sua vida. Vamos orar a Deus. Pai de graça, Pai de amor, Pai de misericórdia. Muito obrigado por esse programa. Muito obrigado por cada pessoa que está conectada conosco, nos assistindo. Deus, muito obrigado. E, Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um, a necessidade particular, o sofrimento, a dor física, o desapontamento, a angústia, o peso, a tristeza, a depressão. Mas nesta hora, Pai, em o nome de Cristo Jesus, nós liberamos a vitória, nós liberamos a cura, nós liberamos o livramento, nós liberamos a paz, nós liberamos um novo modelo mental, uma nova maneira de ver a vida, porque quando vemos a vida através da Sua palavra, nós com certeza temos uma vida de paz, de felicidade, de alegria e de grandes conquistas e realizações em nome de Jesus. Vai todo o mal, toda a opressão das trevas, eu quebro essa corrente, eu desfaço essa cadeia agora e eu declaro essa pessoa livre agora, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. É muito bom ter você conosco através deste programa, mas eu quero convidar você também a vir no nosso templo, na nossa casa de culto, no nosso santuário de adoração a Deus, na Comunhão Cristã Aba. Venha hoje pela manhã, às 9h30 da manhã, temos uma celebração maravilhosa, ou então às 6 horas da tarde, às 18 horas. Venha participar conosco, não faça com que o seu dia seja aquele dia normal, comum, rotineiro. Esses dias conversando com uma pessoa, ele disse, perguntei, como que é o seu dia? Eu levanto de manhã, às vezes faço um churrasquinho com a família, abro lá uma cerveja e fico bebendo a tarde toda, e depois vou para o sofá com dor de cabeça, mal-estar, peso, tristeza, porque eu tenho que enfrentar a segunda-feira. Não. Saia dessa rotina falida. Venha para a casa de Deus. Abra o seu coração. Tempo de música, tempo de comunhão, ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua semana será diferente. Deus abençoe você. É muito bom ter você aí conosco todos os domingos às 8 horas da manhã. Fique na paz de Cristo Jesus.